Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui, tá joia? E aí, povo de Deus, tudo certinho? Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre o seguinte, fidelidade ao mandamento de Cristo. Ter lealdade a Cristo, ser fiel a Ele, quer dizer que nós temos que deixar o eu de lado. Lembra que eu falei ontem aqui na lição? Nós temos que deixar o nosso eu e deixar Deus viver. É tirar as nossas vontades e colocar a vontade de Deus. Resumindo, é o seguinte, é se preocupar com o que o coração de Deus está sentindo. Em 1 Timóteo e 2 Pedro, ali a gente aprende em alguns versículos que Deus está preocupado em salvar todas as pessoas, e que Ele não está demorando. Às vezes você já ouviu falar assim, mas Jesus está demorando voltar. Não, Ele não está demorando. Ele está sendo paciente e Ele sabe o tempo de todas as coisas. Por exemplo, talvez Ele está dando tempo para você que está aí assistindo essa lição hoje, para poder sentir o toque dele no seu coração. Pode estar dando tempo para mim, talvez eu tenha que melhorar alguma coisa. Então Ele é paciente e Ele sabe o tempo certo. E Ele não quer que ninguém se perca. E olha o que a Bíblia nos traz. Lá em 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte, é seu desejo sincero que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Já em 2 Pedro 3,9 fala o seguinte, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O interessante é que a palavra querer aqui, em grego, ela está falando o seguinte, boulomai. O que significa isso? Significa a inclinação da mente como querer, desejar, anseia por isso, entendeu? E tem uma palavrinha pequena aqui também que fala o seguinte, senão. Senão, então, isso em grego significa ala. E qual o significado de ala? Isso daqui, ela vai direto ao contraste de que pessoas falam que Deus se agrada da morte das pessoas. Pelo contrário, ele fala aqui o seguinte, que Deus anseia a salvação de todos. Dentro desses textos aqui a gente vê um mandamento de Deus, que Ele se interessa pela salvação de todos os seres humanos. Aquelas pessoas que às vezes nós achamos desprezíveis, Deus também se preocupa com a salvação dela. E Ele nos chama para fazer parte desse movimento, fazer parte desse ministério. Isaías fala isso, Paulo fala isso também para a nova igreja de Jerusalém, né? Isaías citou lá para o povo de Israel e Paulo cita para a nova igreja. Que nós fazemos parte do ministério, de uma missão, de levar o evangelho para a salvação das pessoas. Quando a igreja se omite a isso, ela perde no propósito da sua existência e também a essência do seu chamado profético para esse mundo. E um problema muito grande que a gente tem hoje é que a igreja, nós, às vezes nos preocupamos muito com a coisa interior. Nós somos acomodados ali com a nossa igrejinha, com as pessoas que nós conhecemos e esquecemos de quem está lá fora. E isso não é o chamado que Deus fez. Deus fez um chamado para ir buscar o perdido, salvar quem está perdido. E essa é a nossa missão todos os dias, sim. Vamos orar? Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, sentir realmente a essência do que é ser um cristão verdadeiro. Que nós possamos, ó Deus, se preocupar com o que o seu coração sente. E o seu coração hoje nós sabemos que quer salvar a todos os seus filhos. Usa-nos como instrumentos em nome de Jesus. Amém. Irmãozinho, irmãzinha, quinta-feira, amanhã, te vejo aqui, tá bom? Um abraço, fique com Deus.